Olá, aqui é o professor Másio Miguel e vamos falar sobre o governo de Napoleão Bonaparte. O governo de Napoleão Bonaparte ele é dividido para a gente em três partes. A primeira parte é o consulado, que vai de 1799 a 1804. Ocorre ali quase que uma ditadura militar, seria um regime republicano. A segunda parte é a fase de império, de 1804 até 1814. Teremos uma política imperialista. E temos uma terceira fase, que é chamada de Governo dos 100 Dias, em 1815, que é quando Napoleão tenta restaurar o seu império. A partir daqui, a gente pode observar que quais foram as causas que levaram Napoleão ao poder. A gente pode elencar algumas delas. O primeiro é que a França vivia já quase 10 anos de revolução e tinha uma série de grupos lutando para restaurar o antigo regime dentro da França. Nós temos a insatisfação da burguesia girondina. Naquela época, você deve lembrar que existia três grupos políticos: os jacobinos, os pântanos e os girondinos. Estes, representando a alta burguesia, tinham medo que os jacobinos se reorganizassem. E temos também a instabilidade causada por 10 anos de revolução, já que o objetivo da revolução era acabar com o absolutismo, e eles conseguiram fazer isso. A partir disso, nós teremos que pensar o seguinte: o que foi o golpe do 18 Brumário, como a gente chama de 18 de novembro? Pessoal, em outubro de 1799, o Napoleão foi convidado a ocupar uma das vagas do diretório, sendo que, um mês depois, ele conseguiu dar um golpe de Estado, que é este golpe 18 Brumário, pelo qual ele dissolveu o parlamento, substituiu o diretório por três cônsules. O mais importante dos três era ele. E aí ele conseguiu fazer isso com o apoio dos girondinos, que é da alta burguesia. Ele subiu ao poder para representar esses grupos. E aí ele também veio apoiado por outros, que o grande foco dele era acabar com a Revolução Francesa e colocar a burguesia no poder. E aí ele consegue esses três apoios: o dos militares, alta burguesia e os camponeses. A partir daí, a gente vai perceber que na ação do consulado aparece para a gente enfrentar as ameaças externas, que seria daquelas coligações, reorganizar a economia francesa. Ele vai fazer uma série de coisas: criar uma moeda, criar um banco, fazer geração de emprego com obras públicas e assim por diante. E nós temos a reestruturação da sociedade francesa, que agora não é mais baseado em estamentos, e sim de que todos serão iguais perante a lei. Esse vai ser um dos marcos principais para a gente. Pois então, as realizações de Napoleão nessa época, nós podemos citar: garantir o interesse da burguesia, que foi um dos principais objetivos para que os girondinos apoiassem a Napoleão no poder. Nós temos que ele vai restabelecer uma relação com a igreja. Nesse caso, Napoleão vai fazer uma concordata com o Papa Pio VII em 1801, e aí nós teremos a volta do catolicismo, mas não como uma lei imposta pelo Estado. Depois nós teremos esse combate aos problemas econômicos franceses, que de peso deve se lembrar da inflação, que é o aumento exagerado dos produtos. Tanto é que, para conter a inflação, a alimentação, ele vai diminuir o preço do pão, uma das principais fontes alimentícias do povo francês daquela época. Nós temos também que ele vai executar grandes obras públicas para reduzir o emprego daquela época. A geração de emprego vai ser um dos pontos principais, porque com renda, a economia interna, o consumo interno volta a produzir. A partir daí, ele manteve as divisões de terras realizadas durante a Revolução, para continuar com o apoio dos camponeses. Nós temos uma ampla reforma educacional, que a gente vai explicar logo mais,
E tivemos também a criação do Código Napoleônico. Esse código ele trouxe mais de 2.000 artigos, abordando, sobretudo, bens particulares, e apenas 7 artigos que tratavam a questão do trabalho. Então, para a gente poder resumir essa quantidade de artigos, vamos aqui abordar os principais. Primeiro, que é um código baseado no direito romano, isto é, vai trazer essa ideia de que o que vai valer a partir de agora é o direito escrito. A palavra como lei, que era utilizado muito na Idade Média, que é o consuetudinário, ele vai morrer. Outro ponto importante é que o direito burguês ele vai ser baseado para a gente em propriedade privada, proibição de formação de sindicatos, proibição de greves, restabelecia a escravidão nas colônias e influenciou os demais códigos no Ocidente. Então, se você prestar atenção, o direito burguês acabou ganhando alguns destaques. Ora, trabalhadores não podiam reclamar, o direito à propriedade e direito à escravidão. Tanto é que o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas vai gerar um dos grandes conflitos aqui na América, que vai ser a Revolução Haitiana, tá? Onde um grupo de negros vai lutar pela independência do país e vão conseguir. Pois então, falando da reforma educacional napoleônica, ele vai apostar na responsabilidade do Estado para tomar conta da educação. Vai ser criado os liceus, que comparado a hoje seria o ensino médio. Tá? O que nós chamamos de ensino médio hoje, na França era chamado de liceus. Nós temos as politécnicas, que comparado com hoje seria quase que os institutos federais, e temos escolas de direitos. Pessoal, pessoal, a partir de agora a gente pode perceber o objetivo dessa reforma educacional, que o objetivo é formar um grupo de trabalhadores especializados. Bom, para a gente poder dar continuidade, um dos pontos principais de Napoleão Bonaparte seria abordar a fase do império. Este império ele vai ter como base principal um avanço no setor territorial. Napoleão ele vai adotar uma política de expansão constante. Baseado nisso, ele vai ter como o seu principal concorrente a Inglaterra, sobretudo por causa da competição industrial que esses dois países viviam. E contra Napoleão, nós teremos o grupo das monarquias absolutistas, já que Napoleão ele acaba representando o direito dos burgueses. Nesse processo de guerras externas, essa coligação foi formada por Inglaterra, Rússia e Áustria. A França e a Espanha vai ter ali um conflito muito forte em que eles vão tentar controlar o Canal da Mancha. Além disso, a França vai conseguir substituir o rei espanhol por o seu sobrinho, controlando e assustando as monarquias absolutistas da época. Tentando controlar quase toda a Europa, o Napoleão ele acabou sendo travado nessa batalha de Trafalgar, é uma batalha marítima, em que ele vai perder quase todas as suas frotas para a Inglaterra, e a partir daí ele começa a bolar um plano para vencer os ingleses. E esse plano vai ser o bloqueio continental. Observa a imagem, essa parte tracejada de vermelho, e o objetivo dele é isolar os ingleses num setor econômico com a França. A partir daqui, o objetivo do bloqueio continental seria neutralizar o poderio econômico inglês, privar os ingleses ao mercado. Isso não deu muito certo porque os ingleses substituíram a economia europeia pela economia na América, já que muitos países começam a declarar independência. Pois então,
Diante disso, nós temos Portugal, que não obedece o bloqueio continental, será invadido por, por Napoleão, já que ele é um dos aliados da Inglaterra, e ele acaba fazendo alguns acordos com os ingleses para que a família real venha para o Brasil. Esse acordo é chamado de Convenção Secreta. Ele foi assinado em novembro de 1807, em que a Inglaterra se compromete em escoltar toda a família real para o Brasil. E em troca, Portugal promete acordos comerciais, entrega a Ilha da Madeira, entrega navios, tudo isso para que a família real chegasse em segurança. E essa família real, quando ela chega ao Brasil, ela vai representar o processo de independência, que vai começar por volta de 1808 e a independência do Brasil que vai chegar em 1822. Bom, para que a gente possa agora entender a parte final de Napoleão, né, a gente começa então a trazer esse questionamento: os fatores responsáveis pela queda do Império Napoleônico. Pessoal, nós sabemos que as reações nacionalistas dos povos conquistados, o fracasso do bloqueio continental, já que os ingleses não conseguiram furar o bloqueio, fazendo com que a economia viesse para a América, e as derrotas militares que sofreram na Espanha e na Rússia, sobretudo na Rússia. Observe essas duas imagens. Os russos, eles adotaram uma estratégia de guerra chamada de terra arrasada. Isto é, volta toda a população para a capital e destrói tudo para que o exército napoleônico não encontre nenhum recurso. Esse estilo de guerra, né, a terra arrasada, ela foi utilizada tanto contra Napoleão quanto na Segunda Guerra contra Hitler. Foi uma das mesmas estratégias. Pois então, o Napoleão Bonaparte ele vai governar até 1814, quando ele foi derrotado por uma coligação formada por Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. Em abril, o imperador renunciou ao cargo devido a perder uma boa parte do seu exército para a Rússia, que adotou essa estratégia de terra arrasada, e o Napoleão perdeu uma boa parte de seu exército para o frio e as péssimas condições. Ele então vai ser preso e vai se exilar na ilha de Elba. Mas esse cara, ele não vai passar muito tempo preso. Ele vai conseguir fugir, vai destronar o rei Luís XVI e vai montar o seu novo governo. Nessa estrutura de montar o seu novo governo, dando início ali com a quantidade de 1.200 homens, ele vai empreender um novo conflito entre a coligação, lembrando, Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia, que vai durar quase 100 dias. O ponto final para o Napoleão Bonaparte vai ser a Batalha de Waterloo, que vai fazer com que o Napoleão seja preso na ilha de Santa Helena, e onde ele vai morrer por volta de 1821. Na França, o rei Luís XVIII foi reconduzido ao trono, tendo reinado até a sua morte, que foi pouco mais de 1824, com os seus poderes limitados. Para que a gente possa finalizar, os países vencedores de Napoleão fizeram essa reunião chamada Congresso de Viena. O grande objetivo do Congresso de Viena seria restaurar o absolutismo na França. Isto é, restaurar a política que existia antes da Revolução Francesa. Um dos líderes desse congresso serão esses quatro países: Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. As características do Congresso de Viena vai ser restauração da monarquia, sobretudo a monarquia absolutista, a limitação dos governos, que o objetivo deles é conter
as ideias iluministas, o quesito do liberalismo e trazer um equilíbrio para as forças europeias, já que o grande objetivo deles é colocar os reis de volta. Para que os reis possam voltar para o seu país, eles irão adotar a Santa Aliança, que basicamente é um exército que vai conter o avanço das ideias liberais e consolidar o absolutismo dentro da Europa no século XIX.